seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma maneira que você entenda. No último vídeo, nós terminamos a leitura do capítulo 4 de Gênesis, onde falava da família de Adão e Eva fora do jardim. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 de Gênesis, que vai falar sobre a linhagem familiar de Adão. E o capítulo 5 começa da seguinte forma, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Essa é a segunda das 11 genealogias ou seções que mencionam gerações no Gênesis. A primeira, como nós já vimos no vídeo anterior, foi da geração de Caim. E agora nós vemos a genealogia de Adão. É interessante perceber que apenas a genealogia setita, ou seja, a genealogia de Sete, filho de Adão, é denominada como livro das gerações de Adão, apesar de a descendência de Caim também estar relacionada, os descendentes de Caim. Mas por que só o de Sete? A razão para isso é o contraste entre os descendentes da linhagem de Caim e os descendentes da linhagem de Sete. Apenas os descendentes de Sete são notados ou percebidos como justos. E é da linhagem de Sete também, como nós já dissemos também no vídeo anterior, que viria a nascer lá no futuro Jesus, o Salvador. Então apenas a linhagem de Sete é mencionada como linhagem de Adão, livro das gerações de Adão, e não a geração de Caim. Também é interessante perceber que nessa genealogia faz menção de Adão ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Essa característica também seria passada adiante nas futuras gerações. E o versículo 2 continua. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Alguns temas do capítulo 1 são repetidos e reforçados aqui. Por exemplo, Deus criou ambos, macho e fêmea. Isso para que pudessem cumprir a ordem original de Deus de crescer, multiplicar e serem férteis. As pessoas, embora feitas à imagem e semelhança de Deus, elas não são divinas, foram criados. Então, os criou. Deus ele abençoou de forma especial a humanidade. Os seres humanos eles estão sob a autoridade de Deus, que deu a ele nomes. Lembra que nós falamos que nas eras antigas, no tempo antigo, a pessoa que dava nome a coisas, a outras pessoas, etc., exercia, como diz, um poder, não digo um controle, mas assim uma responsabilidade sobre aquilo que ela havia nomeado. O versículo 3 diz o seguinte: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. O papel de Adão na vida de Sete pode ser comparado ao papel de Deus na vida de Adão. Se por um lado Deus criou Adão, Adão criou a Sete, ou Sete veio da linhagem de Adão. Se Adão foi feito à imagem e semelhança do Criador, Sete foi feito à imagem de Adão. Assim como Deus, Adão também deu um nome a Sete, demonstrando assim a autoridade e a responsabilidade sobre ele, como nós já falamos também. E 4. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. A expressão gerou filhos e filhas, ela é repetida pelo menos 10 vezes na genealogia de Sete, o que não acontece na genealogia de Caim. Isso é uma clara evidência de que Sete cumpriu mais à risca, vamos dizer assim, o mandado de Deus de crescer e multiplicar. O versículo 5 diz o seguinte: E todos os dias de Adão, que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E apenas outras 3 pessoas são mencionadas como tendo vivido além de Adão, na Bíblia. Noé, que viveu 950 anos, Jared, que viveu 962 anos, e Matusalém, que viveu 969 anos. É uma observação também de que Adão viveu tantos anos assim e morreu. Apesar de a gente ver números assim grandes, quando se fala de idade antigamente, na Bíblia,
perceba que, por exemplo, Adão viveu 900 e tantos anos e morreu. Então, essa observação, né, ela só enfatiza, assim, de forma, vamos dizer, solene, né, a maldição que Deus, a maldição de Deus, né, sobre a humanidade por ocasião da desobediência. Né? Lembra que Deus falou que, por exemplo, não comam, não toquem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente no dia que fizerem isso, vocês morrerão. Nós já explicamos que isso envolve morte espiritual e também a morte física. Então o fato de Adão ter vivido muito tempo e morreu, ele está aqui enfatizando, né, a maldição de Deus em decorrência da desobediência. E o fato dela ser repetida outras 7 vezes ainda nesse capítulo, né, demonstra as consequências permanentes, né, do pecado de Adão. Então não só para ele a morte, mas a morte passou a acompanhar a história da humanidade a partir daí. Os próximos versículos eles seguem agora, né, descrevendo a genealogia de Sete. Então, literalmente assim, filhos e filhas de Sete. E o versículo 6 começa da seguinte forma: E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Aí mais uma vez como Adão, quer dizer, Sete, filho de Adão, viveu 900 e tantos anos e morreu. Teve uma vida longa, porém morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. E Cainã viveu, depois que gerou Maalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E Maalael viveu 65 anos e gerou Jared. E Maalael viveu, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 160 anos e gerou Enoque. E Jared viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque, né, como o 7º membro, né, da linhagem de Sete, recebe assim uma ênfase especial, né, como nós veremos a seguir. Então foi geração a geração, a genealogia sendo descrita, Enoque é o 7º e ele recebe uma menção especial. O versículo 22, né, nós já estamos no 22, diz o seguinte: E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Bom, a vida de Enoque encontra-se em total contraste com a vida de Lameque, que era o 7º da linhagem de Caim. Então Enoque é o 7º da linhagem de Sete, filho de Adão, e Lameque, nós já vimos em vídeos anteriores, era o 7º da linhagem de Caim, seu irmão. Existe um contraste muito grande entre os dois 7º, né, das linhagens, porque Lameque foi conhecido pela sua imoralidade, violência, enquanto a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Então os contrastes já começam por aí. A expressão andou com Deus sugere assim uma consistência na experiência de comunhão com Deus, né? De andar segundo a vontade de Deus. Então é assim que a Bíblia descreve Enoque. E o versículo 23 continua: E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. A descrição da vida de Enoque é diferente de duas maneiras bem notáveis, assim, bem percebíveis. Primeiro, a sua justiça, né, ela é ressaltada, né, ela é exaltada, pois há duas observações nesse capítulo de que Enoque caminhava com Deus. Então, por duas vezes fala, Enoque andava com Deus. Então, reforça bem isso. E segundo, o fim da sua vida, meio misterioso aqui, né, diz o seguinte, como nós vimos no versículo, né, ele não estava mais, pois Deus o tomou.
Mas assim, um pouco misterioso aqui, mas o Novo Testamento, em Hebreus 11:5, confirma o significado disso, de forma bem clara, né? Lá em Hebreus diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou então, Enoque ele foi tomado por Deus para não passar pela morte, né? Então, essa experiência de Enoque, assim como a de Elias, que nós vamos ver mais para frente, né, antecipa uma experiência reservada para todos os cristãos que viverem no fim dos tempos, né? Serão levados sem passar pela morte. É muito interessante como a Bíblia vai fazendo alusões ou vai fazendo ligações com coisas que ainda irão acontecer, quer dizer, já vai dando uma dica, um sabor das coisas. Versículo 25. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Os 969 anos, né, de Matusalém distinguem ele, colocam ele assim como uma pessoa mais velha da Bíblia. Né? A pessoa mais velha que viveu mais tempo mencionada na Bíblia é Matusalém. Versículo 28. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu filho Noé, dizendo: esse deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Muito interessante aqui, né? O Lameque da genealogia de Caim, né, ele está em nítido contraste com aquele Lameque da genealogia de Sete, né? Ou vamos dizer assim, o Lameque da genealogia de Sete agora, né, está em contraste com aquele lá da genealogia de Caim. Ambos eles são os únicos a terem citações, né, atribuídas a ele, enquanto o Lameque de Caim falou de homicídio e vingança, esse falou de palavras de esperança e libertação. Então, há citações sobre os dois, só que assim com um nítido contraste com relação àquilo que eles fizeram e falaram. O nome Noé, ele significa descanso ou alívio. Ou seja, nós vimos agora no versículo 29 que Lameque declarou, né, que seu filho ele iria confortar a humanidade do trabalho e do labor que era resultado da maldição de Deus depois do pecado original lá no Éden. Ou seja, ele iria dar um alívio, um descanso. E o versículo 30 diz o seguinte: e Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade e Noé gerou Sem, Cão e Jafé. A menção de Noé no fim da genealogia de Sete serve tanto para concluir essa sessão como para dar assim, uma pequena introdução na próxima sessão, que se iniciará no capítulo 6. Com isso a gente termina o capítulo 5, né, falando de toda a genealogia, toda a geração de Adão, né, pelo menos a parte assim que nos interessa agora, a genealogia de Sete. Né, vimos assim o contraste entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, o porquê de mencionar como genealogia, geração de Adão, apenas a genealogia de Sete, apesar de que Caim também era filho e tudo, né? O contraste entre os dois Lameques, né? E assim como nós vimos então no versículo 29, né, Lameque declarou que seu filho, né, Noé, iria confortar a humanidade do trabalho e do labor que era resultado do pecado de Adão, né? Ou seja, ia dar um alívio e um descanso. E na verdade o que aconteceu foi que a humanidade, né, foi praticamente zerada ali em Noé. Né, pelos seus delitos e pecados e condutas, Deus se entristeceu e achou por bem destruir a humanidade e começar ali do zero, né, de certa forma, com Noé e sua família. E essa é uma história que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Com isso, nós terminamos agora o capítulo 5, que falou da genealogia e da geração, né, de Adão. E no próximo vídeo vamos dar a introdução no capítulo 6. Antes de tudo, né, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas.
né? A Bíblia que nós usamos na produção do conteúdo é a Bíblia King James. Eu vou deixar um link na descrição caso você queira ter uma, enfim, acompanhar. É uma Bíblia muito interessante, né? Até mesmo você sozinho nas leituras vai ter assim muito conteúdo para te ajudar a compreender coisas que eu tenho certeza que você nunca tinha pensado ao ler a Bíblia na sua casa. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.